sejam muito bem-vindos ao Mais Forte Podcast. Hoje meu convidado é muito especial e eu tenho certeza que irá agregar muito na sua vida, que você vai sair daqui fortalecido em fé, fortalecido em coragem para viver tudo aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Vai sair com a fé renovada, revigorada e cheio de ânimo, porque passaremos por batalhas, porém é o Senhor que nos dá alegria, que nos dá energia, que nos dá ânimo. E antes de eu apresentar o meu convidado, eu quero convidar vocês a se inscreverem aqui no canal, a participarem do nosso podcast nos comentários, compartilhando com o máximo de pessoas possível para que essas pessoas também recebam da porção que vem do céu, sejam impactadas e levem outras e outras mais a conhecerem a palavra que cura, a palavra que transforma e que nos guia a cada dia com segurança. Quero dar uma palavra aqui, antes de apresentar o meu convidado, que veio muito ao meu coração hoje, que é o Salmo 84, uma parte dele. Quero que você receba dessa palavra com o coração aberto, aliás, receba de todo o episódio, com o Espírito Santo de Deus ao seu lado, com o coração quebrantado para receber tudo aquilo que Ele vai fazer chegar ao teu coração, à tua alma, ao teu espírito. Receba comigo dessa palavra. Abençoados são aqueles que habitam na tua casa. Eles ainda estarão te louvando. Abençoado é o homem cuja força está em ti, Senhor, cujo coração estão nos seus caminhos, o qual passando pelo vale de Baca faz dele um poço. A chuva também enche os seus tanques. Eles vão de força em força. Cada um deles em Sião aparece diante de Deus. Ó Senhor Deus dos exércitos, ouve a minha oração, dá ouvidos, ó Deus. Contempla, ó Deus, nosso escudo e olha para a face do teu ungido, pois um dia em teus átrios é melhor do que 1000. Eu preferia ser um porteiro na casa do meu Deus, do que habitar nas tendas da perversidade. Pois o Senhor Deus é um sol e é o nosso escudo. O Senhor Deus dará graça e glória. Nenhuma coisa boa Ele reterá daqueles que andam retamente. O Senhor dos exércitos, ó Senhor dos exércitos, abençoado é o homem que confia em Ti. Então, que você ande de força em força, com essa perseverança, com essa fé, confiante no poder de Deus. Mais Forte podcast é isso, é essa força que vem do céu, a única que pode nos manter em pé, seguros de tudo aquilo que o Senhor faz através de nós e fará muito mais. E agora, depois dessa palavra, eu quero dar as boas-vindas para esse homem de Deus, que é um homem forte na palavra, um testemunho impactante, ministro de adoração profética, pastor, cheio de ensinamentos para nos passar. Estou aqui do coração entregue com vocês. Seja muito bem-vindo, pastor Antônio Cirilo. É uma honra te receber aqui, uma alegria tê-lo pessoalmente, disponibilizando o teu tempo. Muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite, Karina, pessoal aqui do podcast, né? Mais Forte Podcast. Mais Forte Podcast. E o nosso desejo é que nesse episódio você seja fortalecido, fortalecida no Senhor e na força do seu poder. Para mim é um prazer estar aqui com você, desfrutando desse momento na presença de Deus. Antes de começar aqui, já oramos, começamos bem, né? Sim, sempre. E vamos desenvolver esse assunto aqui. Queremos pedir a você que assista até o final, participe nos comentários também, não se esquecendo de dar aquela curtida, aquele joinha. Tudo isso nos ajuda aqui no nosso engajamento aqui para o algoritmo do YouTube entender
que é um assunto relevante, e enviar isso talvez para uma pessoa que necessita da palavra que sairá aqui hoje. Você vai ser um evangelista conosco. Seja bem-vindo, seja bem-vinda e muito obrigado, viu, Karina? Amém. Era um prazer te conhecer pessoalmente, né? Eu também. A gente vê tudo nas redes sociais, também te acompanha. A gente fica... A loirinha do podcast, né? A gente acha que já conhece, na realidade nós... Interessante a gente isso, se né? identifica com aqueles que estão, né, nos mesmos caminhos e que estão dando a palavra da verdade. Eu acho que o Senhor vai conduzindo esses encontros, fazendo com que a gente também seja fortalecido. Exatamente. Em comunhão com os nossos irmãos, né? Exatamente. A gente, na verdade, a sensação que já se conhecia, porque, na verdade, o que habita em você é o mesmo que habita em mim, é o mesmo que habita no nosso querido irmão e irmã que nos assiste aí de casa. E se ainda não habita, é só convidar, gente. O Espírito de Deus já está aí sobre você. Você faz um convitezinho, você dá uma deixazinha, ele... Isso. ele vem com tudo e transforma, né? Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Pastor, você que já está há praticamente 20 anos, ou mais de 20 anos, mais, né? E servindo a Deus, eu acho que dedicando a sua vida. E eu vi você falando tão lindamente, né, que você quando está, né, louvando e ministrando através das canções, você fala, eu sou desafinado, eu não sei o quê, mas eu estou lá completamente entregue. Para mim é realmente uma adoração, né? E é tão lindo ver essa entrega, porque o momento do louvor realmente não são meras palavras, uma simples canção, é o momento de nós estarmos adorando a Deus. Sim. E cada vez que eu também estou adorando, eu me imagino no céu, rodeada dos anjos, adorando junto dele, sabe? É tão lindo. E a gente deseja que essas pessoas também reconheçam, né, como o nosso Deus é grande, como o nosso Deus é lindo. E o Senhor, né, desde 20 anos atrás, mais de 20 anos, né, servindo, sendo resposta desse chamado. Como isso se iniciou? Isso foi um acontecimento específico? Você já foi sendo, né, conduzido através de uma família cristã, através de outras pessoas, ou foi algo muito pessoal e individual? Nossa família ela vem do catolicismo, né? Então a família era bem dedicada à religião, mas o catolicismo frequentava. Eu fui coroinha por muitos anos, que é uma bênção, porque toda religião ela tem uma bondade nela, né? Você que nos assiste aqui agora, que é de uma outra religião, em toda religião tem uma bondade nela, mas só o Espírito Santo de Deus, só Ele pode vivificar a palavra de Deus, a Bíblia, né? Quando Jesus estava no deserto, ali sendo tentado pelo diabo, que o diabo diz assim, se você é filho de Deus, você transforma essas pedras em pães. E todos nós que estamos aqui no estúdio e todo mundo que está nos assistindo, se perguntar, você é filho de Deus? A pessoa vai dizer, eu sou filho de Deus. E ali quando Jesus é questionado, ele diz assim, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra. Só que a palavra grega para a Bíblia é logos, mas Jesus não usa logos. Ele diz assim, nem só de pão viverá o homem, mas de todo rema, que é uma palavra vivificada pelo Espírito Santo de Deus. Então, a gente servia ali a religião com todo o nosso coração, tinha a palavra de Deus, mas não tinha essa palavra vivificada. Só o Espírito Santo ele pode vivificar a palavra de Deus e trazer vida para o nosso coração. Então, a gente já servia na religião. E quando eu tive a experiência de nascer de novo, quando a palavra de Deus foi vivificada dentro de mim, ali firme na igreja, sempre servindo, anos depois eu recebi o chamado de Deus para o ministério. Eu já ministrava louvor, eu estava em uma igreja ministrando e quando eu desci da plataforma, Deus usou uma mulher cheia do Espírito Santo e ela disse, Deus está me revelando que você vai gravar CDs. Você ministrava louvor já convertido já ou convertido, não? Já convertido. Mas a história da conversão... Você quer lá do beginning? Eu quero lá mesmo. Very beginning. Eu quero que tem muitos aí nesse lugar. A história da conversão é linda demais. Tem muitos. Desculpa aí, pessoal. Pausa. Para tudo. Vamos lá do princípio. Você já quer saber o final? Não, mas nós vamos voltar lá. Ó, porque... vamos lá no princípio. Já estava no meio do caminho. Vamos lá.
Como foi esse momento? Pois é, pelo fato de a gente ser muito católico, já achava que já estava muito lá, religioso, já estava um caminho andado. Então a gente tinha uma certa distância assim do evangélico, né? Eu servi um padre muito rigoroso, padre Raimundo Antônio de Lisboa, era coroinha e ele não gostava de crente. Eu cresci com aquele negócio dentro de mim, né? Você tinha ideia de ser padre? Tinha o desejo de ser padre? Eu tinha. Meus avós chegaram a pagar seminário por 2 anos. Olha. Só que na hora de ir, eu falei que eu queria casar, queria ter família. O meu irmão, João Arlindo, que hoje é advogado, está lá em Portugal, um abraço. Ele é que ficou no seminário 2 anos no meu lugar. Mas não é padre também não, hoje é advogado. E aí, eu ali, depois já em Belo Horizonte, nós mudamos do interior para Belo Horizonte, eu já um jovem, muito resistente. E o meu irmão João Arlindo, a nossa história está sempre entrelaçada, ele ia se casar. E ele já tinha se convertido. Ele falou, você vai no chá de panela no meu casamento, é lá na igreja. E eu não vou. Resolvi ir por amor e consideração a ele. Lá naquele chá de panela, Deus me pegou. Nossa. Pastor de Jair Guerra, já está com o Senhor, estava pregando, e ele usou João 14,6. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando ele falou esse texto, algo descortinou dentro de mim. Porque, de certa forma, você conhece a Bíblia. Sim. Eu entendi que Jesus era um caminho, quando você decidia andar no caminho, né? Aceitava o caminho e andasse na verdade, que você experimentaria a vida de Deus. E o desejo do meu coração era realmente experimentar o Espírito Santo. E naquele momento ali, meu coração começou a bater forte, acelerado. Quando eu me dei por mim, eu já estava em pé, caminhando para frente para aceitar Jesus. Uau. Ali foi o dia D. Então, assim, a conversão, você pode aceitar Jesus em qualquer religião. Né? A pessoa, eu sou católico, tem Jesus? Tem. Vou no centro espírita, tem Jesus? Tem. Jesus ama todo mundo sem distinção. Mas a coisa só vira quando o Espírito Santo de Deus que está sobre você, ele entra para dentro de você. Aí vira tudo, muda tudo. É uma nova vida, é um novo nascimento, que foi o que aconteceu comigo. Então, voltando lá no very beginning, foi isso que aconteceu comigo. E daquele momento que você sentiu a presença do Espírito Santo, ou você entregou a sua vida, você teve essa decisão, falou, quero conhecer que esse Deus, né, que até então conhecia de longe, eu quero mais profundidade. O que foi mudando a partir daí? O que você foi algo que você sentiu? Foi a presença dele que te tocou? Foi o desejo de conhecer as Escrituras? O que veio primeiro? Lógico que aconteceu isso. Eu não fui para a igreja de imediato, porque o meu nível de resistência era hard, entendeu? Era alto. Por quê? Você achava que já... Eu era religioso, eu era muito religioso. Eu achava que a religião evangélica era uma coisa opositora à minha religião. Então, eu não fui para a igreja de imediato. Mas eu sabia, porque sabia que algo tinha acontecido comigo, tá? E aí começa um processo, porque a vida cristã é um processo. A Bíblia fala que o fruto do Espírito é paz, é longanimidade, é bondade, é domínio próprio. Eu fui percebendo que a minha vida, a minha atitude em relação às circunstâncias, a pessoas, a coisas, ela foi mudando. Sim. Hoje eu entendo que aquilo ali já era o fruto do Espírito Santo sendo produzido dentro de mim. Eu achava até que era eu que estava ficando melhorzinho, sabe? Pô, eu tô bonzinho agora. Mas não era a minha bondade, era a bondade de Deus que já estava fluindo através de mim. Né? Aí você começa a ficar mais esperto em relação ao pecado, né? A vida de pecado já não era assim mais, já tinha aquele temor de Deus, aquele constrangimento com o pecado. Eu lembro que eu era vendedor, eu viajava em equipe, e era muito comum depois, assim, no fim de semana, a equipe sair para fazer bagunça. Eu descobri que eu já não fazia, aquilo não fazia mais parte da minha, já não estava da minha história de vida. Não era mais, não conectava mais com aquilo ali. E depois de 1 ano e meio, eu percebi realmente que não tem mais jeito. Aí você já vê a diferença entre o ímpio e o justo, né? O justificado pelo Espírito Santo. Aí eu procurei a igreja de novo, depois de 1 ano e meio.
Nossa, ainda persistiu. Mas você ainda frequentava a outra igreja antes, Aí nesse tempo? Ou daí já ficou no meio Aí do eu caminho? já estava bem assim bagunçado, né? Ia em centro espírita, Seixo Noie, estava buscando. Só que o que eu estava buscando já tinha entrado dentro de mim, né? Aí eu fui para a igreja, sempre fui estudioso das escrituras, mesmo antes de me converter. Eu já fui para a igreja intimando o pastor Hilton Quadros Cordeiro, né? Que era o pastor na época lá. Eu quero me batizar. Cheguei, quero me batizar. Ele falou, não, tem um curso de batismo. Eu falei, não, já estou pronto. Faz as perguntas aí. E aí começou, Karina. Começamos essa caminhada linda. O que foi o mais difícil nesse momento, assim, de você se modificar, mesmo com o Espírito Santo te guiando? O que foi mais difícil da tua carne mesmo, para você ir deixando de lado, que havia mais resistência? Cara, assim, eu fumava muito, né? Isso foi difícil. A gente cresce sem educação sexual, né? Acho que um dos grandes pecados na nossa geração e nas gerações que vieram depois, as pessoas recebem educação para tudo, menos para como lidar com o próprio corpo ou como lidar com a outra pessoa, né? Isso para mim eu acho que foi uma área difícil. Deus me libertou assim, me trouxe grandes revelações que depois foram até instrumento para libertar outros, né? Sim. Mas eu acho que foi uma das áreas mais difíceis da minha vida, assim, que eu lutei bastante, né? Que é a área são os pecados que você não quer deixar, né? Sim, pecado de Esses são os estimação, piores. né? Exatamente. Que você acha, mas isso daqui não é isso aqui tanto. Deus é bom, Deus entende, né? E no fim são essas prisões que nos tiram a paz ainda. Quando eu falo assim, eu não era o cara da prostituição, eu não tive uma vida promíscua, né? Mas era muita masturbação, aquela coisa de pornografia, masturbação. Que uma coisa leva a outra, né? Exatamente. Então isso aí foi uma área muito difícil, que Deus realmente trouxe revelação, coisas lindas, né? Que Deus falou nesse período, que o conhecimento trouxe a libertação. Né? E muitos ainda acham, né, que isso não é um problema por conta que você não está usando outra pessoa, que é algo só você com você mesmo, né? E a gente vê, conhecendo as Escrituras mesmo, indo profundamente na palavra dele, a necessidade da santificação para que a gente tenha paz. E isso faz parte, né? Não, a Bíblia diz que nós temos que seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E esse verá o Senhor não está se referindo à volta de Jesus, mas é realmente a comunhão com o Espírito Santo no dia a dia. Tá? E é interessante que quando você descobre isso, você acaba se apoiando na força do Espírito Santo. Eu creio que todo novo convertido ele tem uma luta nessa área, mas o que ele precisa entender é que nós precisamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Porque ainda hoje somos tentados, todos nós somos tentados. Você que está aí nos assistindo do outro lado sabe disso. Você tem uma vida normal como eu tenho uma vida normal. É uma opção que você faz de viver em santidade, é uma opção que você faz de confiar na força do Senhor para te ajudar a superar as necessidades que surgem no seu dia a dia, né? Você chega num restaurante, você sacia a sua necessidade de alimentação. Você bebe uma água, sacia a necessidade da sede. Deus, ele não permite que nenhuma necessidade fique sem ser satisfeita. Mas ele tem as leis dele. Foi isso que Deus me ensinou no processo. Sim. Né? E como que você foi batalhando essa questão? Se foi orando continuamente? Foi em cada momento que você se via novamente pecando? Foi pedindo perdão de novo? Ou foram tempos que você ficou afastado e depois retomava? Ou era um processo contínuo? O que te fez, de fato, conseguir, né, deixar tudo isso? Foi a persistência? Porque muitos acham, eu vou pedir para o Senhor e isso vai acontecer de imediato. E é uma decisão diária. Na verdade, eu não era o tipo do cara pecador compulsivo, tá? Eu sabia que era pecado. Então, quando eu falo assim que foi o sofrimento, não quer dizer que eu ficava fazendo e pedindo perdão, não. Não, quando eu falo assim, não vou fazer, acabou. Qualquer área.
Sim, porque a gente está falando disso, mas é uma questão para qualquer tipo de pecado, qualquer tipo de vício, qualquer coisa que venha te afastar de Deus, um hábito ruim, seja falar mal dos outros, coisas pequenas às vezes, né? Murmurar, reclamar. Tem coisas que a gente acha no nosso hábito, isso não tem problema e está nos afastando de Deus. Então, até você que está nos ouvindo, vamos tomar isso como lição para a gente não achar que qualquer pecado, qualquer coisa que nos afaste de Deus não tem problema, que o Senhor nos entende, Ele nos conhece, mas Ele deseja que a gente seja melhor, porque Ele sabe que quando nós somos melhores, nós temos paz, né? Quanto mais alinhados, nós temos mais paz. Exatamente. Então, qual o sofrimento? Quando eu entendi que era pecado, eu falei, então nunca mais. Caiu algumas vezes, sim, mas pouquíssimas vezes. Não era aquele pecador compulsivo, sempre pecando, e, oh, Deus me perdoa. Sim. Porque eu me apaixonei tanto por Jesus, falei, Senhor, se isso aqui não é o que a palavra de Deus orienta, comigo não será. Só que aquilo, você fica aquela ansiedade dentro de você, né? Livrar-se dessa ansiedade é que é a luta muito grande. Aí você precisa das ferramentas espirituais, que eu falo muito nos meus estudos bíblicos. As armas da nossa milícia não são carnais, elas são poderosas em Deus para destruir esses sofismas, essas fortalezas dentro de nós, que são, né, a oração e o jejum, por exemplo. Então eu sempre jejuei muito. Desde essa época? Desde essa época, na hora que vinha aquela pressão, aquela coisa, eu paro pro jejum, mata a carne, entendeu? Eu venho de uma escola antiga, assim, do Evangelho, que o jejum sempre foi presente, né? Sim. Então, ao invés de pecar, eu ia pro jejum. Ao invés de pecar, eu ia pro jejum de novo. Ao invés de pecar, eu ia pro jejum de novo. Então, toda semana, quando aquele inimigo batia a porta, ele estava me dando mais uma oportunidade de consagração. Sim. Aí, o que aconteceu? O ministério explodiu. Eu não sabia que, por tentar me livrar do pecado e viver uma vida santa, eu estava construindo a base para um ministério tremendo nas mãos de Deus. Sim, que incrível. Entendeu? Ali você já estava iniciando o ministério como pastor? Não. Aí foi vindo, porque quando você se consagra, Deus te usa. Eu me consagrava, me livrava do pecado. Entendeu? E eu estava automaticamente santificando e me conectando a Deus. Então, parecia um demoniado, eu expulsava. Amém. Porque eu estava afiado, né? Mas eu não estava afiado, tipo assim, eu vou jejuar, que eu vou expulsar todos os demônios do mundo. Não, eu estava querendo era me livrar do meu problema. Entendeu? Aí ia fazer uma mensagem, eu ministrava, tocava violão e tal. Ia ministrar uma mensagem, era uma bênção. Tão poderosa a presença de Deus. Então essas coisas foram acontecendo, mas no início, confesso, meu único objetivo era manter uma vida santa. Eu amo Jesus, eu sou apaixonado por Jesus, não vou cair nessas coisas. Ali o senhor já estava casado? Não, ainda não. Aí depois veio a bênção, né? Veio a bênção. E quais foram os primeiros presentes de Deus? Fora que a nova vida já é um presente, né? A graça que Ele derrama sobre nós já é um presente, mas você vendo o favor dele através do ministério, através desses novos sonhos que Ele foi colocando no seu coração, que eu falo que é tão lindo quando a gente deixa, a gente fala muito, né, sobre sonhar, eu estava conversando ali nos bastidores sobre isso, que muita gente tem tantos sonhos, mas quando a gente abre mão dos nossos para viver os dele, e a gente descobre realmente que os sonhos de Deus são muito melhores, eu fico encantada, eu tô vivendo tudo isso que eu jamais sonhei, que eu imaginaria que eu fosse me sentir bem, que eu fosse me encaixar. Eu falo, agora eu entendo que o Senhor me tirou do lugar onde eu achei que eu ia estar encaixada. Agora eu estou num lugar que eu nasci para estar. É tão bom. E a gente não imagina. A gente, quando está lá atrás, as pessoas falam, ai, que besteira, isso daí não é para mim, sabe? A gente recebe tanta palavra. Eu estou aqui com o Fernando, que recebeu uma palavra linda. Ele fala, eu não sei, isso não é para mim. Eu falei, olha, quando você estiver nesse lugar, daí você vai falar, eu nasci para isso. Cara, assim, é um ambiente de liberdade. Nossa, como é bom. Tem pessoas que acham assim, eu vou para Jesus, vou perder minha liberdade. Não, você vai ganhar a maior de todas as liberdades. Não dá para explicar isso sem estar vivendo. A gente tenta, mas quando a gente vive... É só por revelação mesmo. Não é? É por revelação. É um ambiente de prosperidade sem dinheiro,
entendeu? De alegria sem euforia. É. É um lugar de serenidade sem fim, Isso. sabe? É um lugar de serenidade sem fim. É uma frase poderosa. Escreve aí nos comentários aí, gente, ó. Né? Jesus é um lugar de prosperidade sem dinheiro. Alegria sem pressão, né? Sem aquela coisa, tem que ser alegre, tem que ser eufórico. Né? É um lugar de serenidade. Eu quero realmente aconselhar você que está aí lutando com pecados na sua vida. O Senhor não nos deixou órfãos, Ele nos deixou o Espírito Santo. O Senhor não nos deixou sozinhos, nos deixou a igreja. Ele não nos deixou desprotegidos, nos deixou os anjos, tá? E Ele não nos deixou desarmados. Ele nos deixou as armas espirituais, que são a oração e o jejum. O jejum é poderoso para quebrar toda a estrutura física daquilo que te prende nesta terra, tá? Se você é crente, já teve vitória grande do Senhor, sem jejuar, é porque alguém jejuou por você, porque sem usar essa ferramenta, você não consegue alavancar, tá? Para alavancar a sua vida espiritual, você precisa realmente de orar, não religiosamente. Tem gente que pega oração, pega intercessão, pega o clamor, pega a petição, joga tudo no mesmo saco e chama de oração. São diferentes. Oração é repetir a Bíblia. Oração é confessar o que a palavra diz a seu respeito. Se você tem a prática da confissão da palavra, assim como Deus falou com Josué, não cesse de falar deste livro da lei, para que você se dê bem, você tem que repetir o livro, tá? E se você usar a prática do jejum, você vai vencer o pecado, vai vencer o diabo, vai vencer esse mundo, vai vencer você mesmo. Você mesma. Grava isso aí. Pastora, eu tenho ouvido muito mais se falar do jejum recentemente, de uns 2 anos para cá. Eu acho que é um direcionamento de Deus mesmo, do Espírito Santo, para esse tempo, mais do que antigamente, porque a gente vê na palavra, já se falava disso desde sempre, né? A gente vê que Jesus jejuou, tantos, né, receberam da palavra jejuando e vitórias e força espiritual através do jejum. Mas por que agora tem se falado mais? Porque a gente está chegando num tempo em que a gente precisa ter mais força espiritual e as pessoas estão mais frias e mais afastadas? Eu acho que agora a gente vive um advento da mídia social muito maior do que antes. Jejum sempre foi assunto recorrente na igreja, porque são as duas disciplinas espirituais inseparáveis da vida do crente, a confissão da palavra e o jejum, né? Por um tempo, nos últimos tempos, a igreja meio que se perdeu, os pregadores se perderam um pouco, tentando trazer que as pessoas conquistassem um resultado sem plantar uma árvore, né? Se fizer isso aqui, você vai ter uma laranja. Só que não existe a laranja sem a laranjeira que a produz. Então, a gente vem de um evangelho, talvez esse seja o ponto da sua pergunta, a gente vem do evangelho em que os líderes, os principais, as pessoas do púlpito queriam dar a laranja para o pessoal, né? E agora nós estamos voltando para um evangelho dizendo assim, laranja nasce num pé de laranja. Você quer saber qual é o pé de laranja? É jejum e oração. Se você praticar, você vai cultivar a sua própria laranja, né? Eu acho que é nesse tempo que a gente está entrando, e como as mídias sociais estão muito assim em evidência nesses últimos anos, as pessoas estão tendo acesso a mais coisas a respeito disso, né? Mas sempre foi um assunto muito recorrente na igreja. Sim. É que eu tenho percebido mais pastores pregando essa mensagem na rede social mesmo, desse tempo para cá, mais forte, as pessoas tendo interesse, graças a Deus, né, de estarem experimentando, né, de buscarem mais proximidade. E eu sei que o senhor já falou muito nas redes sociais sobre isso, mas eu gostaria de falar aqui também, porque a gente tem pessoas que talvez não viram em outros canais, mas da questão do jejum, que muitas pessoas ainda têm dúvida de qual momento que devem jejuar, se tem que ter um horário para começar, um horário para acabar, se é para uma situação específica ou se deve ser ter um período específico, a gente deve começar um jejum com um dia para terminar, todas essas questões assim. Sim, tudo isso que você falou, tá tudo dentro de um cesto, né? E vai depender da necessidade da pessoa que está nos assistindo. Tem um jejum que é como jejum como ritual. Deve ser feito toda semana. Todo crente tem que jejuar pelo menos um dia por semana.
tá? É um ritual. E o que eu aconselho é do final de um dia ao final do outro, né? E a gente tem uma frase que a gente usa muito, porque tem pessoas que estão fazendo tratamento médico, não pode ficar sem comer, né? Tem toda uma série de, um universo de situações que cada indivíduo deve tomar a sua decisão pessoal. Aí eu vou fazer isso porque o pastor Cirilo falou lá no podcast da irmã Karina. Não, você vai fazer o seu jejum, as suas regras. Você sabe, você que toma um medicamento forte, não pode ficar sem comer, você vai saber o que você pode se abster, né? O que você não pode se abster. É muito importante fazer esse disclaimer, porque as pessoas estão com tanto desejo de se consagrar que faz aquilo que não poderiam fazer, Sim, né? Em alguns casos até pedir orientação médica, Exatamente, exatamente. Fazendo esse disclaimer, o jejum é se abster da comida, né? Tem gente que fala assim, eu não sei jejuar, é só não comer, cara. Não tem desculpa, não tem desculpa, é só não comer. Agora, como não comer? Fazer um regime? Não. O que caracteriza a falta do alimento como um jejum? É a consagração daquele período a Deus. Você vai lá diante de Deus, Deus, estou consagrando esse jejum a Ti. Então tem o jejum como ritual, que é esse que a gente faz toda semana, só para consagrar o corpo, para oferecer o corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, tá? Romanos 12:1. E lá no versículo 3 diz que se você faz isso, você vai experimentar qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Então, Romanos 12, capítulo 12, versículo 1, 2 e 3, quando você lê o final do versículo 3, está assim, para que experimenteis, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então você fala, como é que eu vou saber a vontade de Deus? Você vai voltando nos versículos, Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos. Não é a mente, não é o espírito, é o corpo. Que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Como que eu faço para apresentar meu corpo a Deus? Jejum, tá? Então, o jejum como ritual, toda semana como consagração, um sacrifício de consagração a Deus, vai trazer como resultado você experimentar a boa, agradável vontade de Deus. Porque todo sacrifício tem recompensa. Sim. Amém? Amém. Escreve para mim aí nos comentários. Todo sacrifício tem recompensa, tá? E o jejum, ele não está ligado em aquilo que você deixa de fazer. Porque quando você entende o jejum, só vou deixar de comer. Não, você tem que pensar em quem você está se tornando ao jejuar. Essa é a grande chave de conseguir jejuar. Tem o jejum com objetivo. Tem alguém doente? Você jejua como uma consagração a Deus em favor daquela pessoa. Quando você entrega aquele jejum, Deus age. Sempre age, sempre agiu. Pode ser uma causa financeira, é um jejum com objetivo, tá? Então você tem o objetivo da consagração, você tem o jejum com motivação, que é esse jejum, você que está aí, talvez passando por um problema na sua família, um problema com o marido, com a esposa, com o filho, você vai jejuar, o jejum não vai mudar a Deus, porque Deus não muda, tá? Oração também não muda a Deus, jejum não muda, adoração não muda a Deus, Deus simplesmente não muda. Ainda bem, né? Mas graças a Deus, que tudo nele é perfeito. Exato. Mas o jejum vai mudar esse ambiente natural em que o demônio está aí trabalhando na vida daquele familiar, tá? Ah, mas eu sou crente. O crente não fica possesso de demônio, mas crente fica endemoniado. A diferença do possesso de demônio... aliás, isso é uma pergunta que eu queria lhe fazer. Por favor, faça, que a gente já encaixa na resposta geral. Que eu conheço uma pessoa que já é convertida e há 1 ano e pouco ela se dedica a coisas de Deus, a obra de Deus, tem frequentado a igreja e tal. E ela, antes disso, ela recebia, não porque ela queria, mas ela era possessa de demônios e tal, ela vinha de uma família que fazia trabalhos e tal, ela não, porém ela acabava
tendo esse problema, uma pessoa nova. E recentemente ela me ligou falando que ela tinha recebido, ela estava lendo a Bíblia quando de repente ela foi possessa de demônio. Isso é possível mesmo ela estando assim, frequentando a igreja, lendo a palavra, orando, trabalhando na obra? Se ela nasceu de novo, não é possível, tá? Agora, a possessão, não. Se ela nasceu de novo, ela foi selada pelo Espírito Santo. Posso usar esse aqui para ilustrar? Pode. Não sei se vai derramar ou não. Então, nós temos aqui um vidro de óleo, tá? Aqui está fechadinho. Não sei se o pessoal está conseguindo ver daí, né? Então, aqui está cheio de óleo. Se ela aceitou a Cristo, foi batizada nas águas e no Espírito Santo, o Espírito Santo selou ela. Ela fala em línguas todas e foi batizada. O Espírito Santo selou ela. O demônio pode entrar lá dentro dela? Não pode. Tá? É como se esse vidro aqui ele está selado, não posso colocar nada dentro dele. Sim. Agora, a pergunta é, eu posso mergulhar esse vidro num balde de água suja? Pode mergulhar, você pode. Posso, embora não vai afetar lá dentro, mas eu posso derramar uma coisa suja em cima dele? Posso, mas não vai afetar lá dentro. Essa é a diferença entre a possessão e o endemoniamento. Entendi. Então, o crente não fica possesso de demônio. Então ela não incorporou, vamos dizer, ela só estava sob a ação. Sobre a ação, sobre influência, sobre ataque. Então, o crente não fica possesso de demônio. Agora, o endemoniamento é uma coisa, a possessão é outra. Quando alguém fica possesso de demônio, nós expulsamos. Chega um outro crente lá, cheio do Espírito, e ordena. E o que faz um ser possesso e o outro não? São brechas que a gente deixa? É o quê? Não. Questão de herança familiar? Pois é, a possessão, a pessoa que não tem Cristo, ela está vulnerável. Embora nenhum demônio pode também entrar numa pessoa se a pessoa disser não. A pessoa fala, não importa se ela é religiosa, se ela não é. Fala, aqui não. Aqui não, entendeu? Em nome de Deus, em nome de Jesus, se é a religião dela, ela fala, aqui na minha vida não vai entrar. O demônio não pode entrar. Tá? Agora, isso é a possessão. O endemoniamento é o demônio sobre, do lado, ali em volta. E aí a pessoa fala assim, agora eu sou evangélico e tal, mas o demônio não desistiu do evangelho. Pelo contrário, se tornou um alvo preferencial. Então, às vezes está aquela confusão na família lá, o fato de ir na igreja, de ser crente, o demônio está cirandando, está usando até essa fake news aí, para poder lidar com a pessoa. Agora, qual a diferença da possessão e do endemoniamento? É porque quando a pessoa está possessa, nós, como crentes, nós podemos expulsar e libertar a pessoa. Quando é um endemoniamento, já não funciona a expulsão. É a renúncia. A pessoa tem que renunciar àquele espírito de várias maneiras. Uma oração, repreendendo, falar, aqui na minha família não. Eu sou de Deus, o Senhor me guarda, o maligno não pode me tocar. Você vai saindo. Porque senão não faria sentido. Lucas 10, 19, o Senhor diz assim, eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões. Por que Deus ia me dar autoridade se não tivesse serpente e escorpião para pisar? Né? Eu estou num deserto, serpente e escorpião são animais do deserto. Agora, eu me converti, recebi autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Isso é uma bota especial, né? Se eu não pisar, eles picam, e não é culpa de Deus. Deus já me deu autoridade. Então, essa é a diferença, assim, falando aqui de uma forma simplista, viu, gente? Né? Os teólogos aí, me perdoem, não bate muito, não. Mas o endemoniado, um crente pode ficar sob influência de demônio. Aquela hora que o motorista te dá uma fechada no trânsito, você é um homem cheio do Espírito Santo, mas vem aquele espírito de ira sobre você, você começa até a perseguir aquele carro. Você acha que isso aí é o Espírito Santo de Deus, querido? Não é não, filho. E você acha que isso é você? Também não é não, porque daí a pouco, passa 3 minutos, você pergunta para você mesmo, o que eu estou fazendo? Não sou eu, não é você. Nós vivemos num ambiente hostil. Nós vivemos num ambiente hostil. Nós somos habitantes do deserto. Nós ainda vamos chegar no Canaã, mas nós somos habitantes do deserto, onde existem cobras e escorpiões e botas especiais.
Amém? Escreve aí nos comentários, essa é boa, hein? Escreve aí, ó. Eu possuo botas especiais. Sim. Como a gente pode buscar essa salvação, buscar essa libertação de outros familiares que às vezes estão no vício, e através da nossa intercessão, o poder da intercessão realmente, ele tem essa força? Tem sim, né? Aí é o poder do testemunho, o poder da intercessão é o conjunto das coisas, né? O jejum pela vida deles. Uma coisa eu posso te dizer, ninguém nasce de novo sem jejum e oração. Porque uma pessoa, quando ela nasce de novo, ela é gerada pelo Espírito, mas ela é gerada no seio da igreja. É como o Espírito Santo é o Pai, Deus é o Pai, mas a igreja é a mãe. E a igreja somos nós. Então, acho que todo crente ele tem que ter um companheiro de jejum e oração. Assim, ó, hoje nós vamos orar e jejuar, é o jejum com propósito, né? Sim. Voltando para a sua pergunta anterior. Então, viu? Já estamos lá. É o jejum com propósito. Nós vamos jejuar para a conversão do meu tio. Você junta lá você e sua prima, que também é crente, faz ali, jejua e ora. Deus responde aquilo ali. Deus vai responder aquilo ali. É claro que para a conversão de uma pessoa, envolve a vontade daquela pessoa, uma série de coisas. Mas uma vez que você fez o jejum, é como se você protocolasse no céu aquele pedido com um fato. Porque uma vez que você jejuou, você não consegue desjejuar. É um fato praticado, é um ato profético. Aquilo fica lá em favor do seu tio. Mais cedo ou mais tarde, Deus vai levando ele por caminhos e ele vai aceitar Jesus, vai se converter. Sim. Né? Amém. E a gente estava falando do jejum, dos tipos de jejum, quando eu te interrompi. A questão do período também, se existe, para quem está iniciando, por exemplo, começar com pouco tempo, começar com um período menor, existe um preparo para o jejum ou depende de cada pessoa? Que eu já vi alguns começando, vou fazer um jejum maior, antes disso eu vou ficar só tomando suco, vou só tomar algo mais leve. Para voltar do jejum também, de repente é preciso ter uma alimentação mais leve no primeiro momento? Isso depende muito de cada pessoa, né? Cada pessoa reage de um jeito, mas o jejum ele vai ser uma bênção para todos. Eu não faço preparo nenhum, eu já fiz jejum de 21 dias, de 40 dias, de 3 dias, que é o mais regular que eu faço, né? Existem vários tipos, o jejum absoluto, ele é desaconselhável para mais de 3 dias, porque o nosso corpo não vive sem água, né? Sem tudo, sem nada. Sim. Não é necessário, porque o seu jejum não pode virar um sacrifício onde você vai usar aquilo como a sua justiça própria. Tem que fazer uma diferença, porque é uma linha tênue, uma linha muito fina entre as duas coisas. É uma linha invisível. Pensa que é uma linha de silicone, assim. Isso aqui vai virar minha justiça própria, já não vai valer de nada. Mas isso aqui é para obedecer o mandamento do Senhor, aí vai valer de tudo. Mas a linha que separa uma coisa da outra, ela é invisível, é transparente, sabe? Então a gente tem que tomar cuidado para poder não fazer do nosso jejum a nossa justiça própria, né? Mas tem o jejum parcial. A Bíblia diz, por exemplo, Karina, que o nosso Senhor Jesus, por 40 dias e 40 noites, ele não comeu. Sim. Mas a Bíblia não diz que ele não bebeu, correto? Mas os evangélicos vieram e deduziram que ele bebeu só água. Mas também a Bíblia não diz o que ele bebeu. Verdade. Pode ter bebido um leite de cabra com mel. Eu fiz 40 dias de jejum tomando um cafezinho de manhã e tomando água de coco durante o dia e um copinho de suco à noite. Qual foi o período mais difícil? O início, o meio, o final? Como que foi? O início é sempre mais difícil. Os primeiros 3 dias são bravos. Quinto dia eu estava sentindo muita dor nos músculos, dor de cabeça, muita dor de cabeça, né? Mas aí eu tive uma visão maravilhosa no quarto de um hotel. Estava no quarto, de repente entrou uma pessoa no quarto e eu vi ela só daqui para baixo até o joelho. Ela tinha uma bandeja nas mãos com um prato parecendo um mingau de aveia. E aqui de aveia, aí trouxe, me colocou na boca assim, e eu entrei no jogo ali, né? Naquela visão, naquele sonho. Primeiro eu tinha custado a dormir, era uma madrugada, e eu fui comendo aquilo foi queimando assim, é como se eu pudesse
tem aquela viagem da aveia descendo quente, queimando meu estômago, foi queimando. Daí a pouco, quando eu terminei de comer, a visão passou, eu estava acordado, tremendo, todo queimando por dentro. Nossa. Aí eu mandei o pau em mais 35 dias, fiz 40 dias de jejum. Gente. Mas assim, é bravo, gente. Nos últimos dias, os pastores ficaram me visitando e falaram assim, come, Cirilo, pelo amor de Deus, você está pálido, você está com o olho fundo, está amarelo, vai morrer. E nesse período você teve, além da parte do jejum, algo especial? Olha, eu vou tirar esse período para ficar mais reservado, eu vou ficar lendo, não. Continuou ministrando? Continuei. O segredo de você manter sua energia é o exercício físico. Então, assim, eu jejuando, eu caminhava ali 8, 10 quarteirões todos os dias. Olha, e as pessoas acham que é o contrário, não, né? Que vai ficar fraco e que daí não pode se você não fizer exercício muito. físico, você não consegue. Gente. Tem que se exercitar, porque aí você vai... A serotonina que o exercício físico vai te fornecer, te liberar, ela vai te ajudar a continuar com energia e não vai definhar também a sua musculatura, né? Porque você não está comendo, você não está ingerindo nada. Onde que o seu organismo vai buscar os carboidratos? Né? A açúcar que ele precisa? Vai nos nervos, vai nas cartilagens, né? Então você tem que manter ali ativo. O seu corpo falou, não estou vivo, está tudo certo, entendeu? E não sentiu mais nenhum problema físico? Aí assim, não, isso, nenhum. Só aquela ansiedade mesmo de comer, ou vontade de comer, Sim. ou a dor da fome, né? Mas foi legal, foi bênção. Teve muitas revelações? Como que... Ou se sentiu mais próximo de Deus nessa experiência? Qual foi o resultado maior que você percebeu? Aí é um negócio louco, porque durante o jejum você não tem muita coisa. É depois, né? É depois. Depois que você entrega é que o pau quebra, entendeu? Durante o jejum, quando é jejum de 3 dias e tal, pelo contrário, tudo quanto é pensamento ruim passa pela sua cabeça. Aqueles pecados que você já achava que tinha largado, passa pela tua cabeça. Mas Deus me revelou que isso não está entrando em você. Está saindo de você. Olha. Você quebra o vaso e aquilo vai preparando o vaso para receber o novo de Deus, né? Então, assim, eu tive várias experiências e na verdade, eu sou um improvável, né? Sem essas ferramentas espirituais, eu não poderia nem estar aqui conversando uma nobreza com a vossa pessoa. Meu Deus, até parece. Eu sou apenas uma aprendiz aqui. Eu nasci lá na roça, não estaria aqui, né? Quais foram os maiores frutos da sua fé que você foi vendo ao longo do caminho? Foram pessoas sendo libertas, os seus pecados sendo deixados para trás, a presença de Deus se fortalecendo mais. Hoje, você olhando assim, o que você reconhece? Isso aqui é fruto da minha caminhada com Deus. Eu não olho muito isso, sabe? A gente vai acostumando com muita coisa, né? Ontem mesmo na igreja, tivemos ali acho que mais de quase 10 pessoas curadas, eu não contei direito. Pessoas curadas e eu já vi coisas tremendas acontecer. Você vai se acostumando. Como um médico, né, que vai operando, ele vai se acostumando a operar. Uma cozinheira vai fazendo comida, ela costuma fazer comida, já pega ali, já sabe a medida do tempero. Mas algumas coisas surpreendem a gente. E a que mais surpreende, em todas as reuniões, todos os dias, é a manifestação da presença de Deus. Ela manifesta, ela cura, ela salva, ela liberta, mas é o toque físico da presença de Deus. Aquilo ali é incomparável. Eu acho que esse é tão grande que nem te deixa catalogar essas demais coisas. Foram muitas bênçãos, já vi curas maravilhosas acontecerem, mas nada disso é maior do que aquele que cura. Sim. Já vi salvações assim bombásticas, que ali ou Deus salvava ou a pessoa já estava no bonde mesmo para o inferno. Mas o Salvador continua sendo mais lindo do que a salvação. Sim. Né? E quando vem a manifestação do Espírito Santo em uma reunião, quando ela entra numa casa, ela envolve uma pessoa,
Você sente fisicamente, seu cabelo do braço começa a arrepiar, o cabelo da cabeça começa a arrepiar. Você fala, meu Deus, como é que pode? É Deus com os homens. É Deus habitando na terra com os homens. Isso não tem preço. Você largaria qualquer cura só para ter essa presença. Sim. Você largaria qualquer bênção só para ter essa presença. Sim. Entendeu? Ah, Deus me deu uma casa nova. Eu entregaria a casa só para ter essa presença. Entendeu? Ah, mas Deus me deu a minha vida. Eu largaria até a própria vida. A tua graça é melhor do que a vida. A presença de Deus não tem igual. E você é um conhecido de Israel também. Sim, Israel. Amo Israel e eu também estive lá algumas vezes já e para mim é um lugar que eu falo que eu saio de lá com saudade já. Eu fico constantemente com desejo de voltar, de estar lá. Como foi para você pisar lá a primeira vez? E como é a cada vez que você vai? Esse ano será, acho que a 14ª vez. É sempre algo novo, porque você acaba acessando algo diferente, né? Sobre Israel. Deixa eu até abrir a Bíblia aqui agora, porque eu sei que tem muitos cristãos que acham que Israel é um modismo, é um turismo, e não é, né? Existe algo poderoso. Nem todo mundo, ao longo da sua vida, conseguirá ir a Israel, né? Mas quando a pessoa vai à igreja, a igreja é o Israel de Deus. Na igreja você já experimenta o favor de Deus que Ele liberou ali sobre aquele lugar. Mas o lugar físico, ele é um portal espiritual, né? Estou encontrando aqui, estou falando enquanto isso. Mas lá em 1 Crônicas, 2 Crônicas, quando Salomão ele consagra o templo ao Senhor, ele faz uma oração dizendo, Senhor, quando o estrangeiro que vier de uma nação distante chegar nesse lugar e orar a Ti olhando para esse lugar, do seu santo lugar onde habitas, atende a oração do estrangeiro. Então, eu sempre fui a Israel para fazer a minha oração. Nunca tinha assim, a intenção de levar a caravana e tal. Depois que foi fluindo. Eu experimentei assim, umas liberações na minha vida que eu acho que eu não teria se eu não tivesse ido ali. E aí, cada vez que você vai, você conhece uma particularidade. Eu não sou muito judaizante, né? Eu creio que a igreja hoje ela vive já um upgrade daquilo que o povo judeu viveu. Mas eu sei que ali é a nossa base, é dali que tudo surgiu para nós, né? E você pode ver também que todo mundo que é conectado com Israel em termos de igreja são igrejas exponenciais. Então existe um mistério ali. Tem algum lugar que te marcou mais lá? O que você sempre vai e sente algo diferente? É um lugar de maior intimidade? Ou cada viagem o Senhor se revela em um ponto específico, uma mensagem diferente? Tem tem um lugarzinho de estimação? Tem o meu lugar de estimação. Tem o meu lugar. E por incrível que pareça, porque Israel, quem já foi, está nos acompanhando aqui, que já esteve, tem muitos lugares que são lugares aproximados, né? Não é exatamente o lugar, mas tem alguns lugares que é exatamente o lugar. E o meu lugar é um desses, é exatamente o lugar, que é a casa de Caifás, onde Jesus passou a noite preso. Antes de ser apresentado ali para a primeira audiência pública. Então eu entrei dentro daquela gruta, porque é uma gruta, o preso era descido por uma corda, né? Ficava lá uma gruta cavada, o espaço cavado na rocha. Hoje tem uma escada, a gente vai. Eu cheguei ali, eu comecei a chorar sem querer chorar. Sabe quando vem um choro lá de dentro, você fala assim, meu Deus, por que eu estou chorando, né? Por que eu estou chorando? E as lágrimas fluindo. Aí eu pus a mão naquelas paredes e falei, gente, o meu Senhor, Ele esteve aqui, cara, nesse lugar, preso, sem culpa. Ele ficou preso aqui por minha causa. Eu falei, meu Deus do céu, isso é demais.
Então, não sei, a coisa foi tão forte que toda vez eu dou uma corrida lá, mesmo quando a minha caravana não visita, eu vou lá sozinho, entro lá, ponho a mão na parede e falo, Senhor, muito obrigado. O Senhor sofreu o meu sofrimento. Né? Só de pensar me emociona. O que você sente, assim, vendo hoje, né, grande parte da humanidade ainda tão distante de reconhecer a Cristo, de entender esse sacrifício? Ao mesmo tempo que nós somos, né, temos o desejo de que todos reconheçam, não há como não se sentir entristecido, né? Que todo mundo acha, mas o verdadeiro cristão não fica triste porque ele tem a alegria do Senhor. Nós temos a alegria do Senhor, mas existe essa tristeza que o próprio Jesus sentiu por nós, né? Ele próprio sentiu na própria carne o peso da humanidade, dos nossos pecados, fez tudo para nos libertar. Mas o que hoje em dia te entristece, olhando com olhos de um cristão e vendo o que está acontecendo no mundo? Olha, o ser humano não é um bichinho fácil, né? Então Deus realmente nos ama muito. E Deus poderia ter nos criado diferentes, né? O pecado danificou muito, muito mais do que imagina a vida do ser humano. A gente vê com tristeza mesmo. A pessoa substitui Cristo pela religião, muitas vezes. E eu não estou colocando a culpa em você que está nos assistindo. Você veio de um meio, você é produto de um meio religioso, que você acha que se praticar aqueles rituais que está tudo certo. Então o que mais me pega, Karina, é saber que essa pessoa que rejeita, ela não rejeita porque ela não goste. Ela rejeita porque ela está convencida do que o que ela tem é tudo. E muitas vezes ela deixa aquele relacionamento íntimo com o Espírito Santo de Deus, aquele toque, aquilo que eu acabei de falar aqui, aquela presença que vem, mesmo que a tua mente está assim vagando, o pelo do teu braço é mais crente do que você, ele se levanta e fala assim, puxa vida, Deus está aqui. Deus está aqui. Porque é desse toque em toque, de glória em glória, que Deus vai nos transformando. Não existe a religião perfeita. Jesus Cristo, ele não é católico, ele não é evangélico, ele não é espírita. Jesus Cristo é Jesus Cristo, cara. Ele é a única pessoa capaz de nos ligar a Deus, ou seja, de nos preparar para recebermos o Espírito Santo. E o Espírito Santo é o único capaz de vivificar essa palavra que você lê, que você ouve, que vê aqui no YouTube, vivificar, fazer você se tornar parte dessa palavra e ela se tornar parte de você. Então, o que mais me pesa é quando alguém, às vezes, assim, a pessoa abraça a religião, mas ela negligencia a única pessoa capaz de vivificar o Cristo dentro dela. A pessoa tem o Cristo, mas é um Cristo morto. Sim. Né? Que já é meio metade do caminho, né? Morreu pelos meus pecados, mas ressuscitou para a minha justificação. E a pessoa que ressuscitou a Cristo, ela está sobre você agora, prontinha para esperar um convite. Fala, Espírito Santo, se o que o pastor Cirilo está falando é verdade, entra dentro de mim agora, enquanto eu estou assistindo esse podcast. Entra no meu coração agora e coloca a tua assinatura lá dentro de mim. Transforma a minha vida. Eu quero. Porque eu não posso crer, Karina, por isso que a minha tristeza não é profunda, que uma pessoa que segue uma religião, ela não é inimiga de Cristo, ela é amiga de Cristo, né? Ela tem um desejo. Só que esse desejo só pode ser satisfeito pela presença do Espírito Santo. Então a minha tristeza, ela é uma tristeza contínua. Eu estou mesmo na igreja evangélica ali ministrando, o cara está lá voando, boiando, não está nem aí o que está acontecendo. E a gente está ali num momento único, presença de Deus, coisas maravilhosas. E a pessoa fica ali, já tem minha religião. Sim, né? Sim. Não sei se responde, se complica. Com certeza, com certeza. Existe a possibilidade, a gente ouve falar, das pessoas perderem o Espírito Santo? Uma vez elas receberam o Espírito Santo e aceitaram, elas perdem ou ele simplesmente deixa de agir por conta das atitudes erradas?
Eu acho que nem uma coisa nem outra. Ele não deixa de agir. A pessoa que deixa de seguir, deixa de se render, né? De estar sensível, né? Ela perde a sensibilidade para entender. É, porque se entrar nessa seara aí, a gente vai ter que falar de um assunto teológico muito profundo, né? Que será que perde ou não perde a salvação? Sim. Aí nós vamos entrar numa confusão teológica muito profunda, que as pessoas confundem salvação com reino. Jesus não pregou o evangelho da salvação, Jesus pregou o evangelho do reino. Salvação é um benefício para que as pessoas herdem o reino, tá? E aí é uma seara teológica bem profunda, né? Porque nós vamos falar do juízo, dos dois juízos, né? Falar da primeira ressurreição, da segunda ressurreição. Aí teria que fazer uns 4 podcasts só para isso. É muito profundo. E se eu entrar assim, muito raso nisso, vai trazer mais confusão do que esclarecimento, né? O senhor sendo um ministro de louvor, de adoração, né, profética, como você entende a questão da musicalidade, da música sendo usada como um instrumento de verdadeira adoração e a música sendo usada no mundo, realmente? Existe o mesmo poder para o bem e para o mal? Sim. É possível conviver junto, ouvir os dois estilos de música, estar em 2 ambientes de shows do mundo e dentro da igreja, e mesmo assim estar na presença de Deus? Olha, existe equilíbrio em tudo, né? Existe equilíbrio em tudo. Falando de música, a música, ela é uma linguagem, igual inglês, português, ou linguagem de sinais. É uma linguagem interpretativa, tá? Você assiste um filme de ação, o cara está lá correndo, o cara está no violino lá, interpretando o que está acontecendo. Então, a música é uma linguagem interpretativa. Uma pessoa que vive na promiscuidade, ela vai interpretar a vida dela naquela música ou a vida daquilo que ela vê, tá? Uma pessoa que vive na igreja vai fazer a mesma coisa. Estou falando de música, estou falando de adoração profética não, que é outro nível, outro level, tá? Aí, cada um precisa ter a maturidade de saber com que tipo de canção, de música você quer se alimentar. Porque músicas são 7 notas para todas as músicas do universo. O que vai fazer a diferença é quem está produzindo isso, com qual finalidade, para alimentar quem. E o que vai fazer a diferença é você escolher o que você quer comer. Você faz isso na sua casa, com a comida, com a bebida, você faz no restaurante, por que você não faria também com a música, ou com os filmes, ou com a programação da televisão e etc. Aí é a maturidade de cada um. Agora, a nossa alma, ela é escura, nossa alma é suja. Se você deixar por conta somente da alma, ela vai escolher aquilo que vai te danificar. Por isso, devemos escolher as coisas à luz da palavra de Deus. Porque existe até muita música que não é música de louvor, que é uma música romântica, vamos dizer assim, e que traz uma grande melancolia, traz pensamentos ruins, que aparentemente parece, nossa, mas só fala de amor, de não sei o quê, mas te deixa prostrado, não te faz amar a vida, o mundo. É porque a música é uma linguagem, exatamente. É uma linguagem interpretativa. Aquela história que aquela pessoa está contando através da música, não estou falando da letra, através da música. Porque muitos acham que é só a letra, mas melancolia, não. É muito mais profundo. Eu não estou falando de letra, só estou falando de música aqui, tá, gente? Música é uma linguagem interpretativa. Quando você aprende música, como se estivesse aprendendo um outro idioma. E é impressionante quando a gente está sensível mesmo ao Espírito Santo, mesmo aparentemente uma letra que não tem problema, aparentemente uma música que, é suave, uma música clássica, ela pode trazer perturbação, ela pode trazer pensamentos ruins, até desejos carnais, desejos suicidas. Eu já vi muitos casos, então... Então tem até a musicoterapia, né? O tratamento através da música. Então tem muita coisa envolvendo isso. Agora, partindo aí para a música de adoração. Isso. As tribos de Israel eram 12 tribos, nem todas eram tribos de levitas, né? Nós tínhamos ali 11 tribos que também tinham músicos, que tocavam nas festas, animavam as festas,
né? Mas a tribo de Levi, a tribo do altar, ela era específica para o altar. Então, eu tenho amigos que são cantores no mundo, que cantam, não tem nada contra isso, né? Mas eu não. Se eu for no show deles e for lá abrir o show deles, eu vou transformar aquele palco num púlpito. Entendeu? Então, posso fazer isso? Posso. Agora, eu não posso é transformar o púlpito num palco. Não é uma via de mão dupla, sabe? Então, assim, eu entendo que é um trabalho que eles fazem, mas eu não traria eles para fazer esse trabalho dentro da igreja, num contexto religioso. Posso pegar a igreja e levar lá? Posso, eu faço isso às vezes. Toco em rodeio, eu toco em festa de cidade, eu subo em palco, que depois vão, ou antes subiram pessoas, eu vou em qualquer lugar pregar o evangelho. Agora, daí eu trazer um cantor do mundo para poder vir para o púlpito da igreja, para ser uma atração na igreja, aí já é um caminho muito longo para esse Cirilão aqui percorrer, entendeu? Eu não faço. Sim. Então, os músicos da tribo de Levi eram dedicados ao Senhor. E mesmo dentro da igreja, irmã Karina, tem a diferença do louvor e do louvor profético. Sim, isso que agora que você falou, que eu me liguei com relação a isso, eu não sabia. Qual é a diferença? A diferença do louvor pro louvor profético é que o louvor canta as maravilhas de Deus. A pessoa pega ali, faz uma música, todo mundo animado ali, pulando, dançando, falando das grandezas de Deus. O louvor e a adoração profética é outra parada, já que a música é uma linguagem interpretativa, o ministro de adoração profética ele tem que ter a capacidade de interpretar o céu, não a terra. Porque se tiver, por exemplo, 2 cultos numa igreja, um às 5 da tarde, o outro às 6, com as mesmas pessoas, as mesmas músicas, os mesmos músicos, tudo igual. O céu é diferente. O céu ele vai mudando ali de microsegundo. Então, o ministro de louvor e adoração profética, ele não ministra olhando para o povo, ele ministra olhando além do telhado da igreja, tentando interpretar o céu. Porque quando o povo se ajunta ali, tem uma necessidade que Deus quer atender. E ali, quando a gente começa a ministrar, o que acontece entre as músicas é muito mais importante do que até a própria música que você está cantando. Mas tem uma ordem de música que você A gente faz uma ordem, mas o que acontece entre elas é que vem o profético. Daí veio o quê? As palavras? Aí Deus vai dando os textos, vai dando as palavras, e daí a pouco o Espírito Santo começa a se manifestar em um lá, e em outro, que o ambiente estava assim, muito alto. Foi muito poderoso. Por quê? Por causa das músicas? Não, foi pelo que aconteceu entre uma música e outra. E como é a sua preparação para cada ministração, para cada momento desse? Você se prepara um tempo antes para saber o que aquela igreja, aquelas pessoas que vão estar devem receber, ou é algo que vem no momento? Geralmente vem no momento. Geralmente vem. Algumas vezes Deus fala, ó, nós vamos fluir nessa questão aqui, no amor de Deus. Entendeu? Ontem fluiu um lance da paternidade, né, de Deus, foi tremendo. Pessoas chorando. Tem uma senhora que a gente cantando assim, Abba, Pai. Mas uma coisa é cantar Abba, Pai. Outra coisa é cantar Abba, Pai quando Deus manda cantar Abba, Pai. Entendeu? E ele trata o espírito da orfandade dentro da pessoa. Sim. Então a gente está falando que todo mundo tem problema com os pais, né? Todos nós tivemos pais que em algum momento nos decepcionaram. Inclusive você, não sei você que está nos assistindo, como foi seu pai. Mas não existe pai perfeito. Jesus fala assim, bom só existe um, que é o Pai do céu. Né? Então, quando a pessoa se converte, o Senhor Jesus chega a dizer assim, se você amar seu pai e sua mãe mais do que a mim, você não é digno de mim. Então, ontem o que veio no culto foi uma cura de orfandade espiritual gigante. Uma senhora veio depois e falou assim, pastor, quando você estava cantando Abba Pai, eu fechei os olhos, eu voei assim, eu vi com uma criancinha, ó, que doideira, hein, gente? Não é espiritismo não, viu, gente? Eu senti que uma criancinha saiu dentro de mim, ela saiu correndo no meio da igreja com os bracinhos abertos, em direção à plataforma. Só que quando ela chegava na plataforma, ela sumia.
E aí vinha aquela onda do Espírito Santo de novo, eu via a criancinha, saía correndo. Ela, né? Era ela, a menininha. Eu vi uma menininha pequenininha, de uns 4 anos, que saía correndo. Falou, eu já sou de idade, você não tem nenhuma ferida em relação ao meu pai. Só que depois que isso aconteceu, eu estou me sentindo, eu estou voando. Estou voando. Então, assim, isso é adoração profética, é o louvor profético. Então, qual que é a minha preparação? No início eu era mais ansioso, né? E passava mais tempo. Eu fico 1h, 1h30 ali na presença de Deus, adorando. Eu vou pronto, não preparado, mas pronto, porque deve é. Chega ali, Deus dá o comando, a gente segue. E no dia a dia, pastor, como é o seu tempo com Deus? Assim, varia? Tem um momento especial, 1 hora na madrugada ou na manhã, ou quando você vai dormir, que você prefere estar na presença dele? A questão de ler as Escrituras, se tem ainda também uma ordem ou um direcionamento para cada momento? Eu gosto da noite, né? Quando todo mundo dorme e a casa fica silenciosa, é o meu momento predileto para estudar e tal. E de manhã acordo, tem uma gatinha, então ela me acorda às 5h30 da manhã, às 6 da manhã. Meu despertador já. Meu despertador. A GG acorda, já pedindo a comida dela, né? Então acorda, faz um carinho na gatinha, ali já tem um período de oração depois, né? Bem de manhãzinho. E a gente começa a trabalhar cedo, né? Eu produzo 60 conteúdos por mês para o meu canal do YouTube, que são as orações. Eu redijo tudo, então dá muito trabalho. Eu gasto... Grava, tipo, uma vez por semana, grava várias? Como que você programa? Eu gravo, às vezes num dia, gravo vários. Então eu acordo cedo e trabalho ali o dia todo naquilo, né? Passo dias escrevendo e preparando e depois dias gravando, porque eu viajo muito também. Sim, então eu tenho que deixar sempre uma gaveta ali gravada. Então é bem intensa a minha vida, não é monótona não. Então tem um período de manhã de oração, muito trabalho, mas como eu trabalho com Bíblia, sim. Então já estou ali lendo Bíblia e me alimentando, ambiente, né? E à noite, quando todo mundo dorme, eu gosto de ter aquele momento de adoração. E na minha casa, Karina, tem uma sala, um upper room, que a adoração fica rolando 24 horas. Uau! Então, eu moro nos Estados Unidos, então a gente tem aquele hábito de mesmo cuidar do yard ali, do quintal. Mas pelo menos 3 ou 4 vezes por dia eu estou ali trabalhando, eu subo na minha sala, deito no carpete, fico ali na presença de Deus. Então não tem uma religião. O teu secreto ali já está sempre lá preparado. Se eu pudesse dizer assim, existe uma religião, uma metodologia? A minha metodologia é todo dia, né? Porque na vida com Deus, escreve aí nos comentários pra gente, vocês já passaram muito tempo sem colocar algo nos comentários, senta o dedo aí e escreve assim, ó, vida com Deus, o sempre é mais importante do que o muito. Gostou dessa? Gostei, eu vou anotar tudo aí depois. Fazer sempre é mais importante do que fazer muito. Né? Fazer jejum toda semana dá mais efeito do que jejuar 20 dias e nunca mais fazê-lo. Entendeu? Ler Bíblia todo dia dá mais efeito do que ler um livro e nunca mais ler. Então, o sempre a constância, né? É melhor do que o muito. Pastor, como você foi parar nos Estados Unidos? Como foi esse chamado para lá? O que te fez desejar morar lá? Essa nova etapa? Deus mandou, a gente obedeceu. Na época não fez muito sentido, mas hoje faz. Já fizeram 10 anos, né? Hoje faz muito sentido por causa da família, né? Para a minha família, foi bem melhor a vida lá. Como você sentiu que era um chamado ir para lá? Que era a vontade dele? Como veio? Porque muitas pessoas, às vezes, ainda ficam com dúvida, ficam com medo quando não entendem, quando não vem um sentido, falar, preciso de mais revelação para poder dar esse passo. Talvez a minha não sirva como padrão, né? Porque eu senti no meu espírito uma forte convicção de que eu iria mudar de Belo Horizonte. Tinha uma vida muito boa lá, mas Deus me deu a convicção. Aí eu fui em Curitiba, olhei terrenos para comprar, eu fui em Santa Catarina, fui em Vitória, no Espírito Santo, amei Vitória, que parece que é um mini Rio de Janeiro, né? Montanha, mar, falei, é aqui, cara, é aqui, é aqui, é aqui. Foi procurando, buscando onde era esse lugar. Eu sabia que eu ia mudar, não sabia para onde era. Sim. E minha esposa
gostou demais. A gente foi lá no Alphaville de Vitória, compramos um lote. Ah, chegou a comprar. Comprei o lote, maravilhoso, fiz o negócio. Só que em Vitória tem um monte de oração no meio da cidade. Você vê a cidade 360 graus. Eu falei, já que eu estou aqui mesmo, né, assinamos lá, estamos felizes, compramos nosso lote, vamos lá de noite no monte orar. Subimos no monte. Daí chegou lá e falou, não é aqui, sai daqui. Vai escutando, não dá spoiler não. Oh, meu Deus, não, já chegamos tô imaginando. no monte, eu e um casal de amigos, estamos lá orando. Daqui a pouco a gente está descendo o monte, naquela escuridão. Eu me dei de cara com um pentecostal, aqueles pentecostal que tem a gravatinha aqui na boca do estômago, entendeu? Que é a revelação ambulante. Ele me agarrou pelo braço assim, varão! Eu já tremi toda. Meu Deus, e agora? Deus manda te dizer que tu não vai mudar para cá. Você vai para outro país, para os Estados Unidos da América. Gente! Só que Deus já estava me falando e eu resistindo. Eu vou à América desde sempre, né? E não era um lugar que eu tinha um desejo de morar. Porque a América, para quem mora, para quem está daqui, é tudo muito lindo. Mas para quem mora, tem umas dificuldades lá que não tem aqui não. Sim. Né? Quais, por exemplo, você sentiu mais? A América não é assim, um lugar tão seguro igual as pessoas pensam, né? As pessoas são mais violentas, às vezes, do que aqui. E a gente vê tantas notícias, né? Não, dá a sensação que você pode andar na rua, casa aberta, mas quando acontece é sério. Pode. Por que lá as casas ficam abertas? Porque todo mundo tem uma arma dentro de casa, né? Então. É um país armado. Então, você viver no meio de um contexto desse não é tão gostoso igual a gente pensa. É legal passar férias, vai, faz compra e tal. Para viver lá existe uma dinâmica diferente, tá? Eu já conhecia, eu ia à América tipo 14 vezes ao ano, precisava mudar para a América. Mas aí eu obedeci o Senhor depois de alguma relutância. Daí foi procurar um lugar, já sabia qual era o lugar? Não, aí nós começamos a orar. Sim. E Deus foi revelando, mostrou a casa, mostrou o lugar. Aí os meninos foram para a faculdade lá. E aí foi fazendo sentido, né? E a gente mudou, comprou a casa, moramos na mesma casa até hoje. Moramos na Carolina do Sul, né? Quando for lá, é nossa convidada. Obrigada. Né? E aí hoje, depois de 10 anos, eu já sou cidadão americano, né? Tudo faz sentido hoje. Mas naquela época não fazia. Então, o que te levou para lá? Acho que Deus me empurrou para lá. E o que te fez persistir até fazer o sentido? Porque aí que obediência. Obediência. É tendo sinais assim constantes A e minha mantendo esposa, enquanto não tivesse outra direção, permanecer. A minha esposa, ela é a mais crente da casa, né? Então, a minha esposa, ela não precisa muito de sinal, não. Deus mandou, ela obedece. E toda vez que eu entrava naquela crise, porque eu vinha ao Brasil todos os meses, exceto na pandemia, porque o meu ministério é aqui no Brasil. Então, imagina como foi para mim. E eu falei, gente, vamos voltar e tal, tá puxado e tal. Ela falou, querido, tudo que nós temos, somos e temos, é fruto de obediência. Nós só vamos voltar se Deus mandar voltar. Então, ela é a grande culpada. Aí depois, eu coloquei várias provas para Deus. O meu green card foi uma, né? O green card saiu com 54 dias, que eu falei, eu vou ver se Deus quer mesmo que eu esteja aqui. Como essa questão de colocar várias provas? Gideão fez prova, então, né? Então, assim, para ter a confirmação, né? Eu tinha um status lá garantido para viver 4 anos na América. E depois renovar para mais 4 anos. Com 4 meses, eu contratei um advogado e falei, eu quero mudar meu status. E já pedi um green card. Ela falou, não, você não existe, não é assim. Eu falei, não é assim. Deus vai prover um green card para ele. Aí ela entrou com o processo, 54, 56 dias, chegou no caixa do correio. Meu Deus! Para ir lá fazer o fingerprint e tirar a foto. Mas isso é muito raro. Aí eu falei, não, agora eu parei. Foi ali que eu parei. De reclamar, de complain a respeito da minha estada lá. Aí eu parei, falei, não, Deus me quer aqui. Entendeu? Quais outras provas que você foi? Você falou que comecei a fazer umas provas. Não, aí, assim, o recurso é diferente, né? Sim. Por exemplo, eu não tenho negócios nos Estados Unidos. Então, eu vivo com reais nos Estados Unidos. Então, tem que sempre pegar R$1 e converter para 5. Imagina. R$5 para mim só vale 1. 50 só vale 10, 500 só vale 50. Então, é muito difícil. Então, na área financeira, muitas provas. Eu lembro um dia que eu estava apertado, assim, pagar a faculdade de menino, uma série de coisas, conta lá em cima.
E eu fui jejuar, é o jejum com propósito. Uns 2 dias de jejuar. Vai sair muita gente aqui desse podcast hoje já começando o jejum, hein? Meu estômago já tá roncando aqui. Eu já tô... Você tá ouvindo daí, pastor? Não deu pra ouvir, não. Isso aí é o som interno da pessoa. Então, eu tava lá, assim, jejuando 2 dias, orando, falei, Deus, socorro. Vai vencer, e tal. E aí Deus falou assim, abre em Gênesis capítulo 1, versículo 11. Eu cheguei lá, abri, estava assim, foi tarde de manhã, o 3º dia. Falei, o senhor está brincando comigo? O senhor está brincando comigo? Eu estou aqui num aperto, o senhor fala que foi tarde de manhã no 3º dia? E eu continuei jejuando. No outro dia, eu tive aquele insight, assim, mas o que Deus fez no 3º dia? Fui lá, Deus criou toda a comida, tudo que o homem necessitaria para viver, Ele criou no 3º dia. Aí veio a segunda pergunta, quando foi que Deus criou o homem? No 6º dia. É como se Deus falasse para mim assim, eu não sou irresponsável. Antes de criar o homem, eu criei o recurso para ele viver. Antes de eu te trazer para cá, eu já criei o recurso, já existe, está em volta de você. Só precisa acalmar seu coração. Ali eu acalmei e a coisa fluiu. Que benção. Benção demais. Pastor... Aí o jejum aí. É. A gente chama de jejum em tempo de crise. É sempre bem-vindo, sempre. Existe alguma passagem na Bíblia, pastor, que você gostaria de ter feito parte? De estar lá naquele momento da história? Na verdade, a gente faz parte de todas, né? Não, é presencialmente. Olha, não, eu não tenho assim, algo específico que me pegou de surpresa agora. Teria que inventar um aqui agora, eu estou pouco inventivo hoje. Ou ser um dos discípulos, ou... Não, porque a gente já é, ué. Mas lá, conviver, né, com Jesus... Eu acho que para mim não existe o lá e o aqui. O aqui é o lá e o lá é aqui, está tudo acontecendo ainda. Ou se você tivesse que escolher, então, ser um dos discípulos ali, se tem algum que você fala, eu seria esse, eu me enquadraria nesse, eu viveria assim... Ah, difícil. Pegou de surpresa de novo. Essa pergunta é diferente, Pegou de surpresa, né? De novo. É bom essa, que essa ninguém pergunta. Um personagem bíblico que me fascina é o rei Davi. Então, olha lá. O rei Davi me fascina, porque o rei Davi, minha história um pouco se mistura com a dele, porque ninguém dava nada por mim. Muita gente falou que o ministério não fluiria. É sério? É. Mesmo você vindo da igreja e tudo, por quê? Porque o ambiente de igreja, ele às vezes, naquela época, era um pouco hostil, né? Então eu não vinha de um background religioso, evangélico, e nem de uma família importante, de um background musical, nada disso. Foi construído do zero por Deus, né? E eu incomodava muito também, que eu evangelizava mendigo, levava para a igreja. Então causava aquele incômodo. Eu era um incômodo no meio da igreja, né? Eu pegava os caras na rua, levava para a igreja era bem elitizada, assim. Então acho que ninguém acreditava muito, não. E Samuel, quando ele chega na casa de Jessé para ungir o rei, ele estava ungindo o rei para aquele momento. E Deus estava procurando um rei para o futuro. Então Deus manda ungir um adolescente, um garoto, porque Deus estava vendo o rei no futuro. Hoje eu vejo que aquelas pessoas que até me falaram que não daria nada, elas estavam vendo um ministro do evangelho para aquele momento. E eu realmente não era, enquanto Deus estava vendo para o futuro. Isso me fascina na vida de Davi. Sim. Né? E ele soube esperar o momento. Quando Saul estava ali já perdendo o seu reinado, Davi não se aproveitou disso. Ele soube esperar o momento dele. Então eu me identifico muito com o rei Davi. Né? Discípulo de Jesus não, porque eu sou discípulo de Jesus e eu prefiro eu mesmo. Né? Acho que está bom. Né? Guardadas as devidas proporções. Mesmo porque os outros estão muito acima, inalcançáveis. Né? Existe alguma passagem da Bíblia que te revelou algo que talvez acontecesse em seguida ou que te marcou mais? Você falou sobre o rei Davi, mas alguma passagem que em algum momento te falou muito forte
e que se encaixou perfeitamente para a sua vida? Porque normalmente a gente tem algo que vem à memória mais forte. Tem uma passagem da Bíblia que marcou e me marca muito a vida do profeta Jeremias, né? Em que ele é profeta para si mesmo. Que aquilo ali te tira do vitimismo, né? Quando você lê Jeremias capítulo 1, versículo 2, que diz assim: eis que te chamei desde o ventre da sua mãe, te constituí como profeta, tal, tal, tal. Aquilo ali é o próprio Jeremias profetizando para ele mesmo. Né? Então isso é uma coisa que marcou, que como eu te falei, eu vim de um contexto onde a credibilidade não era algo que eu podia... Alguém falasse, não acredito no seu ministério e tal. Então eu já me peguei muitas vezes na frente do espelho, falando, se você vai dar certo, cara. Entendeu? Essa é uma passagem que eu guardo com muito carinho. Né? Jeremias, ele foi profeta dele mesmo. Então uma pessoa que está em casa e nos assistindo, você pode largar o vitimismo, assim, ninguém profetiza para mim, ninguém reconhece o meu ministério. Primeira pessoa a fazer isso tem que ser você mesmo. Entendeu? Então isso marca muito. Qual mensagem para esse tempo mais urgente que você, se tivesse que escolher uma para pregar e ficar só naquela, qual seria para esse momento da nossa humanidade? Espírito Santo. O Espírito Santo. É o que eu sempre prego, né? 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. A manifestação do Espírito Santo. Não a ideia de que existe o Espírito Santo. Tá? O Espírito Santo está aqui conosco, mas está lá no presídio, está lá no prostíbulo, está em todo lugar. Se dois crentes pegar um violão e uma Bíblia, começarem a tocar e a ler Bíblia, vai haver salvação lá por causa da manifestação do Espírito Santo. A ideia de que existe um Espírito Santo não muda nada, mas é a manifestação. Eu pregaria eternamente a respeito da manifestação do Espírito Santo. Amém. E uma mensagem, se você estivesse estando frente a frente com Jesus, o que você gostaria de falar para ele agora? Acho que nada, eu só beijaria ele. Daria um beijo grande dele. Não tem palavras que expressam o que ele representa pra gente, não. Falaria em línguas. Pastor, você acha que está próximo a volta dele? Você percebe os acontecimentos se alinhando com as passagens bíblicas dos últimos tempos? Como que você enxerga? A volta de Cristo está mais próxima hoje do que ontem. Essa foi a palavra dos apóstolos, né? Mas eu creio que Deus ele é tão misericordioso que o quanto ele puder demorar, tanto que ele puder demorar, ele vai demorar para dar oportunidade para que mais e mais pessoas sejam livres da condenação do inferno, né? Porque Deus já perdeu a humanidade uma vez. Eu não sinto um Deus disposto a perder a humanidade pela segunda vez. Por isso Deus vai fazer de tudo para que mais uma alma seja salva, mais uma pessoa seja batizada com o Espírito Santo. Entendeu? É o que eu penso. Está perto? Está mais perto do que ontem. Mas se a minha oração a Ele, espera mais um pouco. Entendeu? Espera mais um pouco. É só mesmo pelo Espírito Santo que a gente... O Espírito e a noiva dizem vem, né? Mas diz vem ao perdido. Se você ler com cuidado, diz assim, o Espírito e a noiva diz vem, e aquele que tem sede venha, beba de graça da água da vida. Então o Espírito e a noiva está no momento do Espírito e a noiva clamar ao perdido, que venha beber das águas, né? E quanto ao nosso Deus, se o Senhor puder esperar mais um pouquinho aí, Senhor, até que todas as pessoas sejam salvas, eu agradeceria. Se não tiver jeito, a gente compreende, mas a gente precisa trabalhar um pouco mais. Pastor, como todos nós podemos cooperar para que todas essas pessoas venham a ser salvas? Cada um na sua casa, cada um num ambiente, cada um num patamar ou
num nível de fé, umas com mais fé, outras com menos fé, mas todas podendo colaborar com esse plano de Deus. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem com relação a isso. Que muitos se acham incapazes, acham que não vale falar da palavra, não vale buscar mais, ou porque já estão velhas demais, ou porque são novas demais. E esse é um chamado para todos, né? Primeiramente é o testemunho, né? Nosso testemunho ele deve falar mais do que as palavras. A palavra de Deus diz que nós temos que seguir a paz com todos e a santificação. A palavra santificação aqui, a palavra santificação ela significa pureza, mas também significa separação. Ser colocado à parte. Saber que você pertence a Jesus. Você tem um lado, você tem que ocupar esse lado do espectro espiritual. Você não pode ficar sendo uma pessoa quando você está na igreja e outra pessoa fora da igreja. Ah, mas as pessoas não me aceitam. Até quando as pessoas não te aceitam, você está falando para elas sem palavras, né? Elas não te aceitam por alguma razão. É porque você pertence a Cristo. Aí já falou, já pregou. Eu sei que existem ambientes de trabalho que você não pode ficar falando o tempo todo. Existe até espectro assim profissional que você não pode por questão de ética profissional, né? Mas o seu estilo de vida, o brilho dos seus olhos, a presença do Espírito Santo na sua vida, ela vai exalar, ela vai ser transferida para outra pessoa quando você escolhe o seu lado. Se você é só um beneficiário da graça, você tem uma fé passiva, é uma coisa. Quando você tem uma fé ativa, perdão, quando você tem uma fé ativa, aí é outra coisa totalmente diferente. O Senhor fala lá em Hebreus capítulo 10, que o meu justo viverá pela fé. E se ele retroceder, a minha alma não se compraz nele. Deus não está dizendo que a pessoa vai abandonar a fé. A mesma fé que você pode avançar, com ela você pode retroceder, sem perder a fé. Então, nós estamos falando aqui de um tipo ativo e um tipo passivo de cristão. Seja ativo, mesmo sem palavras. A sua atitude vai trazer salvação, vai ajudar. Amém? Uma pessoa ela é salva por muitas razões, por muitas interações humanas. Que a sua seja aquela boa, seja aquela positiva. Amém. Pastor, eu poderia pedir uma oração para todos que estão nos ouvindo? Então eu gostaria de orar pela sua vida que está nos ouvindo. De repente você está aqui, está passando aí por um problema de enfermidade física, de doença, um problema de situação financeira, um problema aí na sua família que está trazendo muita dor, muito desconforto. Deus está vendo tudo isso. Deus está vendo tudo isso. Ele já te deu autoridade para se posicionar no mundo espiritual em relação a isso. Então eu vou fazer aqui uma petição, tá? E colocando a sua vida diante de Deus, mas essa petição ela não vai funcionar sem o seu posicionamento diante de Deus que está sobre ti agora, em nome de Jesus Cristo. Então se posicione para receber de Deus, para glorificá-lo por essa vitória. Em nome de Jesus, Pai, eu coloco cada inscrito nesse canal, mesmo aqueles que não estão conectados agora nesse podcast, que vão se conectar depois. Eu coloco cada pessoa que esse conteúdo vai ser compartilhado através do compartilhamento. Eu coloco, Senhor, cada pessoa que vai assistir isso daqui a anos, em nome de Jesus Cristo. Coloco a vida dela diante do Senhor agora. E em nome do Senhor Jesus Cristo, nós chegamos em Tua presença em favor de cada um deles. Senhor, essa pessoa que está agora passando por situação de enfermidade, de doença, a Tua palavra nos garante, o Senhor diz lá em Êxodos, que o Senhor é o Senhor nosso Deus que nos sara. Então eu libero agora a cura divina sobre o corpo físico, sobre a mente, em nome de Jesus Cristo, sobre as doenças psicossomáticas, sobre os distúrbios alimentares, distúrbios, meu Deus, diversos, sobre as doenças chamadas, ó Deus, autoimunes, sobre as doenças, ó Deus, designadas como não curáveis. Que a mão do Senhor agora, que ela venha sobre essa pessoa e que ela receba a cura divina agora.
Deus, eu te peço que o Senhor dê um comando agora, aleluia, aos anjos da tua presença para visitar, que essa pessoa agora sinta a glória do Senhor tocando ela agora fisicamente, arrancando com a mão poderosa essa enfermidade, essa doença, tirando agora esse pensamento ruim, Senhor, em nome de Jesus, esse turbilhão de pensamento, essa mente acelerada, essa mente doente, esse espírito de loucura, eu te ordeno, para agora, em nome de Jesus Cristo. Para agora, eu declaro essa alma curada, eu declaro esse corpo curado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai Santo, todo distúrbio psicótico, em nome de toda bipolaridade, seja agora alinhado, meu Deus, com a palavra e com a presença de Deus. Eu apresento também nessa oração, Senhor, essa pessoa que está com problema de relacionamento nos lares. Essa pessoa que está, ó Deus, sofrendo porque a alma dela, meu Deus, está ferida por situações que aconteceram nesse lar. Eu ministro agora cura em nome do Senhor Jesus Cristo. Vem e envolve a vida dela, envolve a vida dele com um manto de cura. Lava com teu sangue. Nós declaramos, meu Deus, esse relacionamento, nós declaramos uma sobrevida nesse relacionamento. Declaramos, meu Deus, uma restauração das ligaduras desse relacionamento. Declaramos, meu Deus, a continuidade desse casamento, a continuidade dessa família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai Santo, nós ministramos paz no relacionamento entre pais e filhos e pais. Senhor nosso Deus, a terra tem sido amaldiçoada por causa dessa quebra de relacionamento entre os pais e os filhos e pais. Em nome de Jesus Cristo, nós ministramos o amor de Deus no coração desse pai, no coração dessa mãe, que já desistiu do seu filho e da sua filha. Em nome de Jesus Cristo, acende a chama do amor de Deus, a chama do amor verdadeiro, do amor genuíno, Senhor, em nome de Jesus Cristo, trazendo vida agora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus, eu coloco nessa oração essa pessoa que está falida, está quebrada financeiramente, meu Deus, está endividada, Pai Santo, está desencorajada, que entre nela agora um novo ânimo, que entre agora o Espírito de Deus possa vir sobre ela e dentro dela, levantando, abrindo os olhos do entendimento dela, para ver novas oportunidades, para ver, Senhor, novos caminhos abertos pelo Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Eu coloco diante do Senhor, meu Deus, essa pessoa, Pai, que está agora presa, está encarcerada, famílias de presos, famílias de encarcerados que estão sofrendo agora. Pedimos ao Senhor que entre nessa causa, Pai. Que pessoas inocentes que estão ali sofrendo inocentemente, que sejam agraciadas pela justiça de Deus, Pai. Em nome de Jesus Cristo. E consola, Senhor, essas mães, consola esses pais, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, oro pelas famílias que estão com filhos nas drogas, ou até mesmo que estão envolvidos nas drogas, estão viciados, estão, meu Deus, já perderam o caminho, Senhor, de volta. O Senhor é o caminho, o Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade, o Senhor é a vida. Eu te peço agora que a tua mão poderosa, através desse podcast, vai lá, Senhor, vai lá onde homem nenhum pode ir. Que a mão do Senhor vai lá e traga de volta essa pessoa para a sensatez, em nome de Jesus. Nós oramos, Pai, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, nós abençoamos essa família e deixamos aqui uma palavra, Deus, corajosa, que a igreja é o corpo de Cristo na terra. Senhor, nosso Deus, não tem como andar com Jesus fora da igreja. Que cada pessoa que está me ouvindo, ela possa procurar uma igreja para se tornar parte desse corpo, em nome de Jesus. Amém, amém, Senhor. Amém. 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 Gratidão a Deus. Amém. Ô, pastor, quero agradecer profundamente a tua presença, as tuas palavras, o teu testemunho, Amém. Tudo aquilo que você vem construindo nos caminhos de Deus. Que o Senhor te leve ainda mais e mais adiante. Amém. Que o seu testemunho impacte muitas vidas. Amém. Quero agradecer por tanto aprendizado, não só hoje, mas em tudo que você faz e que eu venho acompanhando. Nós, assim que estamos no início dessa caminhada, somos fortalecidos e encorajados por pessoas como o Senhor. Então, muito obrigada
por disponibilizar do teu tempo, de aceitar o nosso convite, e gratidão por sua vida, por tudo que você vem dedicando e que vem dado frutos, e eu tenho colhido dos teus frutos também. Muito obrigada, continue, só continue. Amém. Gratidão. Muito obrigado também. Você, obrigado pelo carinho, amém, por nos receber aqui. Amém. Deus abençoe, que cada pessoa seja abençoada. Você que foi abençoado, coloca aí nos comentários pra gente o que você entendeu, o que você sentiu, se você recebeu cura. Eu quero que você procure, desculpa até alongar, mas você que estava sentindo dor no corpo, procura a dor aí. Se a dor sumiu, coloca nos comentários aqui abaixo, porque o seu testemunho vai edificar muita gente, tá amém, bom? Deus abençoe. Amém. Meus queridos, vocês todos que acompanharam o nosso podcast com as 2 horas de bate-papo, que passou tão rapidamente, e tenho certeza que você está saindo, né, do podcast com um coração transformado, mais leve, mais forte, mais encorajado. Então que você saiba que tudo isso não somos nós, é o que Deus faz na nossa vida. É tudo que o Espírito Santo faz através da sua condução, através do seu amor, através do seu direcionamento. Então que você seja também um canal de bênçãos, que você receba de tudo aquilo que você ouviu e que você regue a cada dia na sua casa todas essas sementes que foram plantadas hoje. Que você persevere em oração, que você persevere mesmo no momento de provação, confiante de que esse Deus, Ele existe, que Ele não é só aqui um livro, uma palavra que foi escrita por um mero ser humano. Ela é poderosa para transformar, para libertar, para te transformar, para mudar a sua vida, toda a tua perspectiva de vida, tudo aquilo que até então você não encontrou no mundo, você não encontrou propósito, você não se sentiu preenchido, saiba que é só através da presença de Deus, e essa presença é acessada através da sua palavra, através da oração, através da tua sensibilidade, do teu coração, de você reconhecer as tuas falhas, porque nós somos falhos, nós temos os nossos medos, nós temos os nossos pecados, nós temos todas as coisas do passado que muitas vezes vêm para nos atormentar e achar que nós somos insuficientes, mas não, derrama nos pés do Senhor, de Jesus, tudo isso com sinceridade. Você não precisa provar nada para as pessoas, você só precisa entrar no seu quarto ou onde você estiver e abrir seu coração para o Senhor e falar: Senhor, o que falta? O que falta? Eu fiz isso na minha vida e eu o encontrei. Eu achava que eu já o conhecia e conhecê-lo de fato foi o maior presente. Então que você receba desse encorajamento para se mostrar fraca diante dele, para que a força dele se revele. Que você seja nesse dia tomado da presença do Espírito Santo de Deus, para que Ele te leve ainda muito longe, porque os planos que o Senhor tem para a sua vida são muitos e são lindos. Ele te desenhou com o pincel dos céus, Ele pensou em você, nas tuas habilidades, em tuas qualidades. Você não é um ser que não tem valor, você é um ser valioso, uma joia preciosa do Senhor. Não tenha medo de ser lapidado, de vir à luz tudo aquilo que você é. O Senhor vai te limpar, o Senhor vai te mostrar com carinho tudo aquilo que Ele te formou para ser, toda essa essência do céu. Você é imagem e semelhança de Deus, você foi criado para ser tudo isso. Então não se contente com pouco, não se contente com uma vida medíocre, não se contente com uma vida de infelicidade. O Senhor tem mais para a sua vida. Essa vida, ela tem sentido, essa vida, ela tem valor.
que você encontre hoje, mesmo que você ache que já falta tempo para isso, que você já está velho demais. Mas como eu disse no início, aqui no Salmo 84, aqui fala que um dia na presença do Senhor vale mais do que 1000, vale mais do que 100 anos longe dele. E tudo vai valer a pena quando você o encontrá-lo de fato. Esse é o meu pedido de oração para a sua vida. É isso que eu desejo todos os dias quando eu acordo. Que mais e mais pessoas venham a conhecer desse amor. Que eu venha conhecer, me aprofundar cada dia mais. Que eu venha ser usada pelas mãos do meu Deus, do meu Pai, que é tão poderoso. Que você também não tenha medo de assumir um posicionamento, deixando para trás o que não presta e ter uma nova vida. Nascer de novo é a melhor coisa que há, é o melhor presente dos céus para nós. Receba dessa palavra e faça florescer em sua vida. Vá mais fundo, quanto mais enraizado, quanto mais profundo você for, mais você vai crescer forte, mais você vai frutificar, mais você vai florescer e alcançar mais e mais vidas. Que assim seja, em nome de Jesus, em sua vida, hoje e sempre. Persevere, creia de todo o coração e verás a glória de Deus em sua vida. Fiquem com Deus e até o próximo Mais Forte Podcast. Amo vocês. Diretamente de Jerusalém, eu te convido a conhecer ainda mais de perto a história bíblica. Eu te espero no canal Karina Bach do YouTube com Karina em Israel, caminhando pela Bíblia. Um projeto muito especial em parceria com o Hebron Turismo. Olá, mamãe e papai! Procurando no YouTube mais canais com conteúdo cristão infantil? Já reparou que, apesar de maravilhosos, são poucos os canais cristãos quando a gente compara com a infinidade de outros canais infantis no YouTube? Foi por causa dessa necessidade que nasceu o Chapelitos, um canal de canções infantis para cooperar com as famílias na formação do caráter de Jesus na vida das crianças. Para nós, será uma alegria servir a sua família com as nossas canções. Já temos diversos vídeos e estamos lançando uma canção nova cada mês. Então, nos vemos por lá. Ah, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e curtir todos os vídeos, combinado? Deus abençoe o seu lar e até breve!